estamos em Tua presença, pedindo a Ti, ó Deus, a Tua misericórdia. Obrigado, Deus, pelo momento do louvor, onde nós louvamos e exaltamos o Teu santo nome. Pai amado, chegamos no momento da pregação do Teu santo evangelho, onde nós, ó Pai, iremos dar continuidade na exposição da carta de Romanos. Que essas palavras venham nos encorajar, Senhor, a estar em Tua presença e que nós possamos, ó Deus, entender que tudo que acontece em nossas vidas é para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Amém, Jesus. Amém. Amados, hoje nessa noite nós vamos dar continuidade da carta de Romanos. Hoje nós vamos ler Romanos capítulo 8, do versículo 18 ao 25. Porém, eu queria muito percorrer todos os versículos, mas o versículo 18 em especial tem algo muito importante que nós devemos prestar atenção, que nós devemos hoje nessa noite olhar com muita atenção, porque reflete muito na nossa vida cristã, como nós devemos nos comportar, e isso tem faltado, infelizmente, no nosso meio. E então, hoje nessa noite, tudo que eu quero é conduzir, vocês por um caminho seguro, através da exposição da palavra. Pois como é bom nós podermos meditar no Santo Evangelho de Deus e assim termos um crescimento no conhecimento e na graça. Sendo assim, podendo então fortalecer a nossa fé, sendo assim, podendo encorajar os nossos corações, sendo assim, podendo dar passos seguros na presença de Deus e olharmos alguns irmãos da fé e com eles aprendermos, pois a palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela então nos ensina como nós devemos nos comportar. Por isso hoje nessa noite, você que tem a sua Bíblia, abra em Romanos capítulo 8, nós vamos ler do 18 ao 25 e depois vamos nos atentar um pouco no versículo 18 e assim meditar sobre aquilo que Deus tem nos reservado nessa porção do Evangelho. A palavra de Deus diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Amém? Aqui está o texto, e esse texto, ele é maravilhoso. Eu sempre falo isso de toda a palavra, porque verdadeiramente, quando nós estamos diante do texto bíblico, e nós paramos para olhar os detalhes e meditar, essas coisas nos faz suspirar, essas coisas nos faz nos alegrar. Então, amados, hoje nessa noite, vamos dar então essa continuidade da exposição da carta aos Romanos.
E hoje estamos então diante desse versículo 18 ao 25. Mas, como eu falei, confesso que temos que dar uma atenção maior, hoje nessa noite, ao versículo 18. Pois, sinceramente, amados, eu creio que ele é fundamental para nós, pois estamos diante de uma geração de cristãos que tem dificuldades com relação a essa doutrina. Qual doutrina? A doutrina do sofrimento cristão. Nós estamos diante de uma geração que aprendeu a teologia do triunfalismo. O que é isso? É quando as pessoas dizem assim: olha, agora é só vitória, agora é só bênção, agora é só triunfo. Olha, você vai triunfar, você tem que triunfar. E junto com isso, aprender uma outra teologia, que é a teologia do determinismo, que é o quê? Olha, determine a sua bênção, determine a sua vitória, decrete, profetize isso sobre a sua vida, e você vai ver que tudo vai ser um conto de fadas, tudo vai se ajeitar. Você não vai ter mais problema no casamento, você não vai ter mais problemas com os filhos, você não vai ter mais problema no seu emprego, você não vai ter mais problema na sociedade. Tudo vai ser mil maravilhas, porque agora você aprendeu que através do determinismo e através da teologia do triunfalismo, todas as coisas num passe de mágica, quando você se torna cristão, se colocarão no seu lugar. Mas aí então nós vamos ver que com o decorrer do tempo, o que acontece? Os problemas no casamento continuam, os problemas na sociedade, com os filhos, com os vizinhos, com nós mesmos. Por quê? Porque isso não é evangelho. Porque essas teologias corromperam a doutrina, essa doutrina tão importante que é o chamado ao sofrimento. As pessoas na igreja primitiva, eles sabiam que ser cristão era ser chamado para sofrer, era ser chamado para morrer, era ser chamado para perder a paz. Totalmente diferente do cristianismo de hoje, né? O cristianismo de hoje é o quê? Se você está em tormenta, se você quer paz, venha ser cristão. Na igreja primitiva, era totalmente o oposto. Você quer perder a paz? Se torne um cristão. Você quer perder a sua vida? Se torne um cristão. E Jesus Cristo, ele ensinou isso. Jesus Cristo, ele disse isso muito claramente. Ele diz que nós seríamos perseguidos, afrontados, iriam levantar mentiras, calúnias, por servir a Ele. Então nós não entramos desavisados no cristianismo. Cristo diz: olha, se mataram a mim, matarão vocês também. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês também. Então o cristianismo está muito associado com o sofrer. Agora, qual tipo de sofrimento? Pois existe o sofrimento carnal, que todos os homens nesse exato momento na terra estão sofrendo. Porém, o sofrimento por Cristo, nem todos os homens da terra estão nesse exato momento sofrendo. Então esse sofrimento por Cristo é um sofrimento específico para os cristãos, pois agora nós sofremos por amor de Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz isso em outros lugares, e nós vamos ver isso mais para frente. Mas o que eu quero dizer, logo aqui no início, com essas palavras, é para que nós possamos então nos atentar, pois pregar este cristianismo traz um choque de realidade para a igreja atual. A igreja atual,
nós temos que entender que é uma realidade, é um choque de realidade quando nós falamos do sofrimento cristão. Hoje em dia, as pessoas agem como os amigos de Jó. Se você é cristão, se você é um servo de Deus, você não pode sofrer. E se você está sofrendo é porque você fez algo de errado. Mas olha o que Deus fala de Jó. Jó era temente a Deus, um servo de Deus, não tinha nada errado. E as coisas ruins, os sofrimentos recaiu sobre Jó. E as pessoas em volta acharam que Jó estava em pecado. E a igreja atual, ela pensa igualmente. Se as coisas ruins estão acontecendo com você, que é um cristão, tem alguma coisa errada com você. Mas quando nós estamos aqui hoje, olhando a palavra de Deus, e nós estamos entendendo e começando a entender que o sofrimento faz parte da vida cristã, então significa que não é nada de errado conosco. Pelo contrário, quando nós estamos na presença de Deus e essas coisas acontecem, o que nós temos que entender é como esse sofrimento que eu estou passando glorifica a Deus. Nós devemos olhar agora o sofrimento de todos os tipos e ver agora, relacionar esse sofrimento com a glória de Deus, com a manifestação da glória de Deus. Pois agora nós sofremos para a glória de Deus. Nós somos chamados para o sofrimento por amor de Cristo. Então, como eu falei, há um choque de realidade quando nós pregamos essa doutrina. A doutrina do sofrimento cristão, do tempo presente. E quando nós olhamos no decorrer da história, amados, nós ficamos de boca aberta. Pois quantos cristãos foram perseguidos? Começando pelos apóstolos, começando pelos irmãos que foram perseguidos por Roma, foram lançados aos leões, foram queimados vivos, foram pendurados em cruz. Então, amados, nós temos que ver que essas coisas estavam relacionadas diretamente com o viver cristão. Então, o versículo 18, que é o que nós vamos olhar nessa noite, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então veja, todo o nosso sofrimento do tempo presente agora não se compara com a glória que será revelada em nós. Por isso que em outro lugar, o apóstolo Paulo diz assim, olha, nós fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê, pois tudo que se vê é passageiro, é transitório. Então é importante para nós entendermos aonde a nossa alma está ancorada. Qual é a âncora da nossa alma? A nossa alma está ancorada aqui na terra, ou nós estamos com a nossa alma ancorada em Cristo nos céus? Ou nós perdemos de vista os céus? Nós nunca podemos perder de vista a vinda que está por vir. Nós nunca podemos perder isso, amados. Então hoje nessa noite, nós temos que olhar para o que Paulo está nos ensinando. Depois que o apóstolo Paulo, amados, ter nos mostrado que devido a sermos filhos de Deus e cordeiros com Cristo, participamos agora também do seu sofrimento e participaremos da sua glória futura. Então, a nossa união com Cristo é uma união que nos leva tanto a sofrer por Ele, mas também nos traz um acalanto na alma, uma alegria, pois ela nos diz sobre a glória eterna.
Então, todo sofrimento, por mais terrível que ele seja, não pode ser comparado com a glória que será revelada em nós. O nosso corpo será glorificado, transformado. Então nós poderemos ver face a face do nosso Mestre querido. E essas coisas devem alegrar os nossos corações. Então, o apóstolo Paulo, depois de ter mostrado que, devido a nós sermos filhos de Deus e cordeiros com Cristo, participaremos agora do seu sofrimento. E participaremos também da sua glória futura. Ocupa-se agora o apóstolo Paulo de toda essa questão do sofrimento presente na vida do cristão. E o coloca sobre a luz da glória vindoura. Então, toda vez que nós estamos sofrendo, toda vez que nós somos levados ao sofrimento, nós devemos fazer duas coisas. Primeiro é perguntar como isso glorifica a Deus. E segundo, nos acalantar e nos encorajar com a glória vindoura, com o céu, com aquilo que está por vir, a glória vindoura. Amados, este parágrafo, do versículo 18 ao 25, ao qual acabamos de ler, e a exposição clássica sobre a questão do sofrimento. Não é a única, claro, mas em muitos aspectos é a exposição mais profunda sobre o sofrimento do cristão na vida presente. Então, aquilo que nós falamos, as pessoas que acham que ser cristão é dar um basta no sofrimento, está equivocado no seu cristianismo. Pelo contrário, o verdadeiro cristianismo, ele te chama para o sofrimento. É um chamado, é uma resposta ao sofrimento. Então, nós temos que entender isso. Nenhum outro assunto é mais urgente e importante para o povo cristão da atualidade, com o mundo, como o mundo está hoje, e com as possibilidades que vão ficando cada vez mais claras. Certamente, nada é mais importante para nós do que sabermos como exatamente vamos reagir às dificuldades e às provações do dia a dia, e às tribulações e ao sofrimento que teremos que suportar enquanto aqui vivermos neste mundo. Pois bem sabemos que o pecado afetou todas as coisas. Então, amados, ao examinarmos a exposição feita pelo apóstolo Paulo, podemos subdividi-la melhor da seguinte maneira. Primeiro, vejamos de relance algumas das características negativas desse ensino sobre o sofrimento. Como o cristão, primeira coisa, deve reagir à realidade do sofrimento, pois é uma realidade. O sofrimento na nossa vida é uma realidade. A primeira resposta é que ela não deve ficar o cristão surpreso diante disso. Nunca deve ser pego de surpresa. O cristão, ele nunca deve ser pego de surpresa pelo sofrimento. Ele não pode se dar esse luxo. Por que não? Por exemplo, olha o que o apóstolo Pedro disse. Ele diz assim, Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao 16. Pedro vai dizer assim: Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando a provar-vos, como se coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo,
para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então aqui em 1 Pedro, capítulo 4, do 12 ao 16, veja, Pedro está dizendo para nós que o sofrimento não deve ser algo estranho. Não pode ser uma coisa extraordinária. Não podemos estranhar como se um fogo ardente que surge no meio de vós. Veja, nós somos chamados ao sofrimento. Veja, Jesus ensinou isso. Os apóstolos estão ensinando isso. Ele diz, olha, se vocês sofrem pelo nome de Cristo, veja, é por Cristo. É por anunciar a Ele. É por servir a Ele. É por representá-lo na terra. Nós devemos viver de tal maneira que os homens saibam a quem nós servimos. De fato. Veja, nós devemos então anunciar a cruz de Cristo. Nós devemos então viver de acordo com os seus mandamentos. E não devemos estranhar os sofrimentos. Devemos então suportar os sofrimentos, para que, através do sofrimento, como eu disse, nós devemos ter duas coisas em mente: como isso glorifica a Deus, e no meio de todo aquele sofrimento, quando o sofrimento nos lança ao pó da terra, quando nós caímos sobre os nossos joelhos, nós devemos então nos lembrar da glória vindoura. Devemos acalentar o nosso coração, aumentar a nossa coragem e descansar naquilo que está prometido para nós no último dia. Então o apóstolo Pedro diz, olha, vocês não devem sofrer como os assassinos, como os ladrões, como os malfeitores, com pessoas que se intrometem em negócios alheiros. Não, você não deve sofrer como os ímpios sofrem. Não, vocês devem sofrer por amor de Cristo. Vocês devem sofrer e suportar este sofrimento por amor dele. Veja, Paulo, ele sofreu apedrejamento, Paulo foi espancado, Paulo ele foi açoitado em praça pública, Paulo foi preso, Paulo teve a sua cabeça cortada por amor de Cristo. Mas em nenhum momento ele abandonou a sua fé. Ele não retrocedeu em frente às afrontas do mundo. E quando o sangue dele foi derramado, é como se o sangue dele adubasse a nossa fé. Ao invés das pessoas desistirem do cristianismo, mais cristãos se levantaram. Mais cristãos se colocaram de pé. Mais homens e mulheres tementes a Deus se levantaram no decorrer da história e abraçaram Cristo fortemente. E eles não retrocederam e também pagaram com as suas vidas. Como nós falamos, quantos homens, quantas crianças foram lançados aos leões por não negarem a sua fé. Imagine alguém chegando hoje dizendo assim, olha, ou você nega Cristo, ou você vai ser lançado aos leões, virar comida de leão. Ou você renega Cristo, renega a sua fé, ou nós vamos açoitar você, bater em você, espancar você. Ah, amados, quanto sangue inocente foi derramado para que eu e você estivéssemos aqui hoje nessa reunião, em torno desse verdadeiro evangelho, em torno desse verdadeiro Cristo. Os nossos sofrimentos não foram maiores do que Cristo. Se o nosso próprio Senhor sofreu, foi esbofeteado,
foi espancado, foi cuspido, foi escarrado, foi traído, foi pendurado em uma cruz e a sua vida foi ceifada. Como nós poderemos retroceder por qualquer que seja a nossa afronta, o nosso sofrimento? Por isso nós devemos olhar para Cristo, por isso nós devemos nos alegrar. Veja, Pedro, quando não estava firmado em Cristo, ele traiu, ele negou Cristo 3 vezes. Mas quando ele foi regenerado, tocado, quando ele entendeu o que é de fato servir a Deus e não negá-lo, quando os homens prendeu, falou assim para ele: olha, se você continuar pregando, nós vamos te prender, nós vamos te matar. Pedro saiu de lá e a primeira coisa que ele fez foi anunciar Cristo. Ele não colocou a vida dele por preciosa, ele se alegrou por ter apanhado, ele sofreu por Cristo. Então veja que o apóstolo Pedro está dizendo para nós: amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vós alegreis exultando. Amados, quantos santos estão hoje na presença de Deus, na presença do trono, na presença do Pai, na presença face a face de Cristo, e dizer: valeu a pena eu ter dado a minha vida por ti, entregado a minha vida. Que maravilha que é para nós, que exemplo, que nos encoraja diante de uma sociedade que tem medo de ser cancelado. Tem pessoas que têm medo de ter seus canais no YouTube desmonetizado. As pessoas têm medo de perderem a agenda. As pessoas têm medo de perderem amigos, de perderem família por Cristo. Cristo diz: aquele que não deixar pai e mãe, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. A nossa vida com Cristo muitas das vezes é uma caminhada solitária. E isso também inclui o sofrimento, porque muitas das vezes nós queremos sim que as pessoas que nós amamos estejam do nosso lado servindo a Cristo, mas muitas das vezes não vão estar, e talvez nem entrem no céu, talvez nem se arrependam dos seus pecados. Mas Cristo nos avisou desde o início: olha, aquele que não deixar pai, mãe, esposa, filhos, por amor de mim. Veja, o nosso amor por Cristo tem que ser maior de qualquer outra coisa. E claro que existe um sofrimento nisso também. Então, amados, não devemos ser pegos de surpresa, principalmente pelas razões que já acabamos de ver e consideremos. Vimos claramente, amados, que não podemos estar unidos ao Senhor Jesus Cristo sem de um modo ou de outro experimentar da comunhão dos seus sofrimentos. Sabe, as pessoas gostam, que nem eu falei, de anunciar um Cristo sem cruz. Mas quando nós olhamos para Cristo crucificado, nós vemos todo o seu sofrimento ali. E nós somos chamados a participar do sofrimento de Cristo. Cristo nos chamou para isso, Ele nos orientou. Como nós falamos no último culto, Cristo diz assim: olha, eu vos enviarei como ovelhas no meio dos lobos. Veja, como você envia ovelha no meio dos lobos, sendo que os lobos estraçalham as ovelhas, matam elas. Cristo está dizendo para nós: olha, eu vou enviar vocês, e as pessoas vão te matar. As pessoas vão te odiar por amor de mim. Amados, em Filipenses capítulo 3, versículo 10 diz assim: para conhecer e o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos conforme com ele na sua morte, conformando-me com ele na sua morte. Então veja, há uma comunhão do corpo de Cristo com Ele.
A igreja foi chamada ao sofrimento. É isso que as pessoas não entendem hoje. As pessoas não vão perseguir você por qualquer motivo tosco. Mas quando essas pessoas perseguirem você, odiarem você, mentirem sobre você, levantarem calúnias sobre você, fizerem um escarcéu por amor de Cristo, aí nós devemos nos alegrar. Mas hoje em dia as pessoas até mudam isso, falam, não, nós não podemos nos alegrar, Deus vai matar, Deus vai trucidar, Deus vai colocar na cama. Não. Deus diz assim, orem por aqueles que vos perseguem, ame aqueles que vos perseguem. Veja que diferença. Quando as pessoas falarem mal de você, injuriarem você, levantarem falso testemunho, amem essas pessoas. Ame elas. Quando as pessoas falarem mal de você, diga, olha, eu sou pior do que vocês pensam. Quando as pessoas falarem mal de nós devemos falar, eu sou pior do que vocês pensam, vocês não me conhecem. Eu me conheço, eu sei dos meus pecados, eu sei do meu coração, eu sei quem eu sou. Amados, é algo inevitável na vida do cristão, o sofrimento. Portanto, colocando o ponto nos termos mais simples, não devemos ficar surpresos ante esse fato do sofrimento. Vê-se com bastante clareza, porém, que muitos daqueles primeiros cristãos se mostraram surpresos e ficam transtornados diante disso. Mas isso é totalmente errado. Como o apóstolo mostra aqui, e como o Novo Testamento mostra em toda parte. Passo agora, amados, ao segundo ponto. Então, o primeiro ponto não devemos ser pegos de surpresa ou ficar assustados com o sofrimento. Agora, o segundo ponto não somente não devemos ficar surpresos diante do sofrimento, muito menos devemos deixar nos abalar ou nos abater por ele. Então, a primeira coisa o sofrimento não me pega de surpresa. E segundo, o sofrimento ele não pode me abalar e não pode me abater. É justamente aqui que toda essa questão se torna tão urgentemente importante para os nossos dias. Se nós, como cristãos, fomos derrubados e abalados pelo sofrimento, o efeito disso sobre os outros que nos observam será devastador. Fazemos certas afirmações a favor da fé cristã, e os outros testam o valor da nossa fé e do nosso testemunho, vigiando-nos e nos observando-nos quando passamos por provações e sofrimentos. Assim, se falharmos, causaremos grande dano ao Evangelho. É um fato simples da história que não há nada que fosse mais poderoso para levar as pessoas à convicção de pecado e à conversão no tempo da igreja primitiva do que a observação da maneira pela qual aqueles cristãos suportavam o sofrimento. Como nós falamos, quando os crentes eram submetidos às provações na igreja primitiva, não ficavam confusos, não, mesmo quando eram condenados e lançados aos leões na arena. Longe de se lamentarem e se queixarem, eram considerados dignos de sofrer humilhação pelo seu nome, o nome de Cristo. Amados, aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens, aquelas crianças, quando eles eram colocados ali para os leões devorá-los, eles não falavam assim, Jesus, por que me abandonou? Se eu soubesse que ia ser assim, eu não tinha me tornado cristão. Não, eles cantavam, eles oravam, eles se alegravam diante da face da morte. A coisa mais terrível é quando a morte se aproxima, mas diante do cristão, a morte não pode fazer nada a não ser nos levarmos ao nosso Deus. E aquelas pessoas ali mostravam para nós isso. Então eles não ficavam confusos, porque eles sabiam, eles tinham certeza que quando sofressem por Cristo, Cristo seria glorificado na sua morte e no seu sofrimento.
E como eu disse, mesmo quando eles eram condenados e lançados aos leões, quando eles eram as atrações das multidões, eles não lamentaram, antes glorificavam a Deus. Eles costumavam dizer que a coroa da glória neste mundo é o martírio. E a coisa mais maravilhosa, o sangue dos mártires era a sementeira da igreja. Ah, amados, tem até um hino que faz tempo que nós não cantamos, que é: eu queria ver a igreja no tempo de Paulo, Pedro e João, na arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia a fé dos verdadeiros cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Ó meu Deus, reaviva a sua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. É isso que nós devemos retomar. Então ali estava a sementeira da igreja, o sangue dos mártires. Ser um mártir era uma glória, não era uma humilhação. Esse é o glorioso testemunho da história da igreja. Quanto sangue foi derramado, como eu disse, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Quanto sangue de irmãos foi derramado no decorrer da história. Nada tem abalado tantos incrédulos, fazendo-os sentir que, afinal de contas, há algo no cristianismo, como o fato de que lhes parece que o cristão tem um poder, alguma capacidade secreta e misteriosa para enfrentar o sofrimento até jubilosamente, regozijando-se nas tribulações. Portanto, o oposto é verdade, que não devemos deixar nos abalar pelo sofrimento, que não nos deixemos abertamente por ele. Em outras palavras, jamais devemos ser levados a duvidar da veracidade da salvação, porque sofremos. Não devemos nos abalar, amados. Como eu falei, há exemplo de pessoas piedosas que se deixaram culpadas de falhar nesse ponto. Um deles se vê nos Salmos 73. Vemos ali um homem em dificuldades e ele diz: por que é que está acontecendo isso comigo? Eu estou com problemas, mas esses ímpios prosperam. Os olhos deles estão inchados de gordura, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Passam a vida maravilhosamente bem, e eu vivo uma vida virtuosa, mas estou em dificuldades. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, de nada vale então esta vida piedosa. Amados, quando um cristão age dessa maneira, está negando a sua fé. Quando ele olha para o ímpio e acha que o ímpio vive melhor do que ele. Às vezes os cristãos olham para o ímpio e dizem: olha, ele não serve a Deus, mas ele tem saúde. Ele não serve a Deus, mas tem dinheiro, tem um bom emprego, tem uma boa mulher, um bom esposo, bons filhos. O que acontece comigo? Olha, e nós então começamos a invejar o mundo. É isso que o Salmo 73 está dizendo para nós. No meio do nosso sofrimento, das nossas tribulações, nós olhamos para ali e falamos: veja, não vale a pena servir a Deus. Ah, amados, quando o cristão age dessa maneira, está negando a sua fé, está duvidando de Deus. Ah, amados, ali no Salmo 73, também percebeu o que fazia. Ele nos conta que quando estava pensando desse modo, entrou na casa de Deus e viu que com essa atitude ofenderia a geração dos filhos de Deus. Ele não conseguia entender o que se passava, estava aturdido, mas afortunadamente encontrou a explicação na casa de Deus e tudo ficou bem. Todavia, ele nunca teria estado
nesse tipo de dificuldade se primeiro tivesse procurado orientar o seu pensamento antes de abrigá-las. Também é evidente que as pessoas às quais foi escrita a Epístola aos Hebreus estavam em semelhante conjuntura e situação. Por isso o autor lhes escreveu. Aqueles crentes estavam propensos a dizer: bem, agora, se o evangelho que nos foi pregado e no qual cremos é verdadeiro, por que toda essa dificuldade está acontecendo conosco? Estavam abalados por seus sofrimentos, provações e tribulações. Alguns deles estavam até sendo levados a questionar a veracidade do evangelho cristão. Amados, o propósito do parágrafo que estamos considerando nessa noite, do versículo 18, é mostrar-nos quão terrivelmente é essa reação. O cristão jamais deve ser pego de surpresa pelo sofrimento e jamais deverá ser levado a questionar e a pôr dúvida a veracidade da sua salvação por estar sofrendo. Se ele agir assim, amados, há algo errado em seu conceito sobre salvação. O que o cristão verdadeiro tem que ter em mente é a cruz de Cristo, pois Cristo Jesus não sofreu de modo a excluir o teu sofrimento e o meu sofrimento. Não, cristão, Jesus não sofreu de modo a excluir o teu sofrimento. Ele carregou uma cruz, não para que você não possa escapar da sua, mas para que você possa suportar a sua cruz. Cristo nos isenta do pecado, mas não da tristeza. Lembre-se disso e esperem sofrer. Cristo, amados, não disse para nós que nós não iríamos sofrer, mas Ele nos deu uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias, jamais vos deixarei, jamais desampararei vocês. Veja, é isso que nós temos que ter. No mais profundo sofrimento e escuridão da nossa alma, Cristo estará conosco. Ele estará ao nosso lado, o nosso bom pastor. Ele estará conduzindo a nossa alma por águas seguras. Por isso nós não temeremos o vale da sombra da morte. Amados, o apóstolo Paulo diz: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado vai para a guerra para passear. Nenhum soldado vai para a guerra e não traz consigo as suas cicatrizes. Nenhum soldado vai para a guerra para tirar lazer. E não estamos aqui no mundo para não guerrear. Estamos aqui no mundo para ter sofrimentos por amor de Cristo. Não estamos aqui para sofrer por coisas tolas. Tem pessoas que sofrem por diversas coisas, por partido político, por time, por outras coisas tão inúteis e tolas. Mas nós não. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 29 e 30, para nós encerrarmos: porquanto por amor de Cristo vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater, e agora ouvis que ainda enfrento. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz: amados, vocês ouviram o quanto eu tenho sofrido por amor de Cristo? Agora vocês também estão sofrendo, e isso é bom, pois Cristo apenas não concedeu a fé para que nós crescemos nele, não, mas Ele também agora nos deu a possibilidade, a comunhão de sofrer por Ele. Então a Bíblia está cheia dessas verdades, que nós somos chamados ao sofrimento por amor de Cristo. E aí vem a pergunta: estamos sofrendo? Estamos sofrendo por amor de Cristo? Cristo tem sido o ponto central do nosso sofrimento,
ou nós temos sofrido por outras coisas que não é por Cristo. Então hoje nessa noite, eu quero encorajar vocês a olharem para Paulo, porque Paulo está dizendo, olha, aquilo que vocês ouviram e viram como eu combati, que vocês agora também combatam, e em frente da mesma maneira, que nós possamos nessa geração nos levantar, que nós possamos nessa geração fazer a mesma coisa, pregar a Cristo e esse crucificado, e sofrermos por Ele, sofrermos por anunciar o seu Evangelho, sofrermos por viver de maneira digna do seu Evangelho, e que nós não possamos ser pegos de surpresa quando o sofrimento vier sobre nós, e não devemos nos abalar, mas devemos fazer as duas perguntas: como esse sofrimento glorifica a Deus, e acalentar o nosso coração com a glória vindoura. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite e por essa palavra. Senhor Deus, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, e eu peço a Ti, ó Deus, que nos ajude, ó Pai, a entender e a compreender o que é sofrer por Ti, ó Pai. A Sua igreja está muito longe dessa realidade, e o que eu quero pedir a Ti, Deus, o que eu quero pedir a Ti é que o Senhor nos ajude, ó Pai. Não queremos ser hipócritas, ó Deus, sabemos o quão difícil é enfrentar o sofrimento, mas no meio do sofrimento que o Senhor vem estar conosco, ó Pai. Não queremos enfrentar o sofrimento na nossa própria força, porque assim certamente sucumbiremos, ó Pai. Mas se o Senhor estiver conosco, nos auxiliando e nos ajudando, ó Pai, passaremos por todos os sofrimentos, descansando, ó Pai, na glória vindoura, porque nós fixamos os nossos olhos, ó Pai, no céu, porque é de lá que nos virá o socorro. Amém, Jesus. Amém. Cumprimentem uns aos outros e vão na paz do Senhor. Amém.